Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Determinadas coisas me inspiram a fazer vídeos, como esse comentário me inspirou. Ah, mas você se preocupa? Não, eu não me preocupo nem nada. Sabe por que eu não me preocupo? Porque debaixo desse comentário, que foi o único, tinha milhões de outros comentários que viveu e passou por tudo aquilo que eu passei e vivenciou. Inclusive muitas pessoas que me conheceram. Então a gente já entende o que é isso. Só que eu gostei desse comentário porque tem coisas que foi errada, que ela disse errado, e tem coisa que ela disse que tá certo, tá? Vocês vão conhecer um outro lado da Luísa que eu já falei pra vocês, mas como essa daqui não deve ter visto que eu falo isso sempre em vídeos, mas eu vou apurar a mensagem dela e vou explicar tudo passo a passo pra vocês, vocês vão entender o porquê que eu decidi fazer esse vídeo. Oi, meus queridos, para você que não me conhece, meu nome é Luísa Marilac, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala um pouco de tudo, experiências da Europa, cozinha, maquiagem, falo sobre a minha vida. Vou fazer você rir, vou fazer você chorar. A minha intenção é fazer você rir, mas também trazer a minha realidade, que é a realidade de muitas das minhas irmãs, pra você aí de casa. Toda vez que eu boto a minha cara na internet, eu consigo fazer mudar a sua visão para mulheres como eu, né? Eu acho que esse é meu papel aqui nessa vida. Eu faço muito vídeos que eu falo da Europa, que eu falo da Itália, de coisas que eu vivenciei, de coisas que eu vivi. E as pessoas têm mania de chegar aqui pra mim e falar assim, pô, Luísa, eu moro aqui e não vejo isso. As pessoas não entendem que eu cheguei na Europa na época da Lira. Eu peguei a transição da Lira, eu peguei as Torres de Amélia que caiu, eu estava na Europa. Então eu vivi um período e a política numa época de ditadura que era muito mais difícil do que é hoje. Hoje está tudo de mão beijada, está tudo muito mais fácil, graças a Deus, né? Mas a minha época era muito diferente daquilo que você vê hoje. E eu sempre joguei muito com a transparência e com a verdade com vocês. Eu sou sincero em tudo, porque eu acho que o dia que vocês vierem me conhecer, eu não quero nunca decepcionar vocês, como a gente vê muito artistas aí, que a gente conhece ao longo da vida, e quando vai ver a pessoa, é outra pessoa. São pessoas completamente diferentes. Não são tocáveis, não são palpáveis. E eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Então, primeiro, eu poderia falar várias coisas, mas eu quero fazer o vídeo hoje baseado nesse comentário. Nunca vou esquecer o dia que a senhorita foi onde eu morava em Roma cobrar o dinheiro da cafetina com ameaçinhas, viu? Ó, viu? Quem não te conhece, que te compre. Secretária de cafetina. Secretária de cafetina. Vamos lá. Nunca fui santa, amiga. Nunca fui santa. Nunca fui santa. Sempre falei isso pra vocês, que eu errei muito nessa vida e aprendi com os meus erros e com erros de amigas minhas, tá? Toda vez que eu tive a oportunidade de sair da beira de uma estrada, toda vez que eu tive a oportunidade de sair da prostituição, de arrumar um trabalho, eu arrumei. Eu trabalhei. E toda vez que eu fui trabalhar, eu trabalhei dentro de puteiro. Na Espanha, eu atendia, tem várias meninas que me conheceu aí na Espanha, inclusive quando o vídeo estourou, limpando o chão, atendendo o telefone. Fui presa também num controle que tinha lá, porque isso na Espanha não é crime, tá? Na Espanha, esse tipo de comportamento de trabalho não é crime, é casa de massagens. Hoje diz que é, as coisas estão diferentes. É casa de massagem na Espanha, então você não responde por favorecimento à prostituição. Eles queriam o dono do local. O dono nunca tá. Tá o traficante, tá quem atende o telefone, tá quem limpa a casa. E todos nós somos assalariados, nós ganhamos um salário. Então na Espanha eles te pegam, te levam, faz o controle e te libera. Que quem eles queriam não tá lá dentro. E você volta para o mesmo lugar que você estava e continua fazendo a mesma coisa. Isso na Itália é crime. Isso na Itália se chama favorecimento à prostituição. Eu já tive um carro apreendido porque eu vendia comida para as travestis na rua e isso era ilegal. Era ilegal. Outra coisa que eu fazia ilegal, na Itália, que é crime, na Itália tinha aquelas coisas chamadas vaquinha, caixinha, eu não sei como é que se fala, que existe até hoje, tá? Você pega 10 bichas, cada uma dá R$100, aí vai fazendo o sorteio. O primeiro sorteio é de quem faz a vaquinha que segura se acaso alguém não pagar, cobrir.
Aí todas elas vão pagando todo mês, recebe, mas continua pagando até a última. Então assim a gente consegue levantar uma cota na Europa para trazer para o Brasil, para comprar suas coisas lá, para alugar casa, enfim, você pode fazer o que você quiser com o dinheiro que é seu. Mas isso é crime. Isso é crime, mas a gente faz, porque é um adianto muito grande, tanto que existe até hoje várias que fazem e continua sendo crime. É uma responsabilidade muito grande de quem faz, porque se o dinheiro daquela primeira que você pegou, ou alguma falhar, alguma for deportada, alguém não quiser pagar, você que se lasca. Porque você tem que usar aquele dinheiro que está lá, às vezes não dá, você tem que tirar da sua. Porque a gente sempre pega um número também, 2, você tem que tirar do seu dinheiro para cobrir o prejuízo das outras. Na Itália, sim, eu fui secretária de cafetina, sim. Todo mundo tem mania de falar, porque isso que a gente faz é secretária, né, amiga? Isso que a gente faz é secretária. Eu fui secretária na Espanha e eu fui secretária na Itália. Mas na Itália, elas têm mania de falar para mim que eu era cafetina, que eu trabalhava para a Xandinha. A Xandinha não mandava em Roma. A Xandinha nunca foi cafetina em Roma. A Xandinha que me trouxe para a Itália, a Xandinha me explorou o máximo que ela podia. Eu consegui sair das garras dela. Eu fui para Roma, paguei o meu ponto em Roma, que não foi para ela. A mesma pessoa que eu paguei me deu um trabalho numa casa da frente e quem tomava conta da outra casa da frente, que era a casa dela, era a falecida Pato Rocco. Nós tínhamos um salário. Eu nunca saí da minha casa para entrar dentro da casa de viado para cobrar cafetinagem ai, você tá devendo 10 mil reais pra bicha. Eu nunca saí da minha casa para isso. Eu vendia comida, eu vendia calcinha, eu fazia as minhas, como é que se diz? As minhas caixinhas, as vaquinhas. O que elas faziam? As bichas, não todas, né, Mona? Não vamos generalizar, que tinha muita gente, bicha, muita gente boa. Tinha bicha que ia ali, pegava o número, depois que ela recebia o número dela, para você receber o número daquela bicha, Mona, você tinha que suar. Suar. Porque eram pilantras e depois que pegava o dinheiro delas, elas não queriam cair, elas não queriam pagar mais. Eu acho que quando essa moça se refere que ela me conhecia de Roma, eu nunca fui de mandar recado, amiga. Eu nunca fui esse docinho, esse anjinho de pessoa que as pessoas acham. Porque na minha época, para lidar com as bichas que a gente lidava, a gente tinha que ter um lado mais agressivo. Amiga, eu deixei de me prostituir para trabalhar dentro de um puteiro, para vender comida, vender calcinha para viado passar a noite toda se drogando, enchendo a cara de cachaça, comprar minha comida e não me pagar. E depois ainda me tirar, metia o braço nelas mesmo. Metia. Você não me paga, mas você vai apanhar. E eu gostava daquelas que se atracava. Graças a Deus, nenhuma conseguiu me quebrar, mas eu quebrei muito viado pilantra, muito viado drogado, Mona. Ela se coloca... Elas se drogam muito, elas se colocam muito. Aí recebi o dinheiro da caixinha, não queria pagar. Eu ia na casa delas, querida. A Cristiane, a falecida Cristiane, ia com um pepino. A falecida Cristiane ficava pelada. Pelada. Arrancava a roupa, porque ela também fazia. Arrancava a roupa e enfiava o pepino na frente de todo mundo. Ela tombava a casa. Aí onde a casa que a bicha tava, a cafetina da casa, a dona da diária, fazia a bicha pagar. Porque a Cristiane era dessas. Eu não, amiga. Eu já chegava lá dentro e falava assim, Mona, cadê meu dinheiro? Cadê o dinheiro da caixinha? Só falta você já recebeu. Já recebeu. Amiga, me pagava de um jeito ou de outro. Porque eu batia, metia o braço mesmo. É muito viado pilantra, é muito viado drogado, que se acha no direito de chegar aqui hoje e vir apontar o dedo. Engraçado que eu acho bonito quando elas falam pra mim que eu era secretária da Xandinha. A pessoa que eu trabalhei hoje é procurada pela Interpol. Pela Interpol. É considerado uma das pessoas mais perigosas no nosso meio. Tá viva. E sabe muito bem, essa pessoa que comentou sabe muito bem quem é. Sabe muito bem quem é. Por que não cita o nome do Exu? Porque a gente não podia falar o nome dela não, tá, gente? O nome dessa Mona a gente falava Exu. Por que não cita o nome de Exu? Porque Exu tá vivo? Hein, Mona? Você sabe na casa de quem que eu trabalhava. Você sabe pra quem que eu trabalhava. Fala o nome de Exu. Vai lá que eu faço questão de printar. Tem muito tempo que eu não falo com ela, mas eu faço questão de printar. Mas bota a sua foto, amiga, que eu faço questão de mandar pra ela. Vocês são muito covardes.
Não me dê, não me joguem, não atribuam coisas em cima de mim que não tem nada a ver comigo. Eu nunca fui secretária da Xandinha. Eu fui cafetinada e explorada pela Xandinha até o dia que eu falei basta. Basta. Tive muitas recordações boas com a mãe Xandinha, mas depois de um período que você conhece ela, que você para de dever para ela, ela começa a te multar, começa a querer dinheiro, e tive que sair de Milharino para ir para Roma para me livrar dela. Xandinha nunca mandou em Roma. Hoje eu não sei quem manda em Roma. Antigamente quem mandava em Roma? Falecida Rianelli, falecida Áurea não, Alessandra da Rocinha, falecida Rianelli, falecida Alessandra... Não, em Roma, perdão, tô confundindo. Falecida Alessandra da Rocinha. Não, falecida... Não é Alessandra da Rocinha, gente. Como é que é o nome dela? Falecida Alessandra. Eu vou lembrar o nome dela. Falecida Alessandra. É isso aí. Falecida Alessandra da Rocinha. Que era mais babadeira, que hoje não está viva, por isso que eu tô citando nomes. Exu, que tá vivo e comanda até hoje. Tá? Tem mais duas que tá viva, eu não vou citar nomes, que tá viva, eu não quero ficar andando olhando pra trás, tá? Mas Exu é a pior. Exu come de todas. Eu desci uma filha. Exu vai e faz assim, ó. Cadê o cadô da mamãe? Saltam. Saltam porque a maioria delas são do Rio de Janeiro. Exu tá acentuado no Rio de Janeiro, no pé de uma favela. No pé de uma favela. Gente, pra você que não sabe, Exu é o nome da pessoa que comanda Roma. Até hoje. Ok? E é isso. Ela que manda e desmanda em tudo ainda. Ela também manda numa porcentagem lá no Rio, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, não tenho muito contato mais. Nunca mais vi, nunca mais falei. E eu fico passada com as pessoas que atribuem títulos a mim que eu não mereço. Já falei pra vocês que favorecimento à prostituição é crime, gente. Eu fui presa. Eu fui presa por isso. Eu fui presa por favorecimento à prostituição. Quando eu escrevi o livro, eu tive que pegar todos os meus antecedentes criminais. Eu tive que provar aquilo que eu falei aqui. Existe um fichário, eu tive que provar. Nós pagamos em euro advogado para procurar meus antecedentes criminais no Rio, na Itália, em todos os países que eu passei, em Paris, em Portugal, todos em Udine, em Budapeste. Quando a gente vinha para a Europa, na minha época, era a época de Stefano, que a gente vinha dentro dos carros, que a gente vinha dentro dos bancos, a gente vinha dentro dos carros porque não era comunidade europeia, era uma dificuldade para entrar. Imagina naquelas que vieram antes de mim, que tinham que passar num córrego, muitas morreram afogadas. Muitas morreram afogadas. Sabe que eu fico passada? Essas pessoas querem descredibilizar a história de quem já estava lá antes dela, ou quer diminuir a gente, eu não entendo. Porra, mano, se você tem tanto conteúdo, se você sabe tanto, se você arrasa tanto, bora lá, liga a câmera, faz um vídeo, vamos gravar, faz conteúdo pra você ganhar dinheiro no YouTube. Você trabalhar, usa isso como profissão. Não é só eu que tenho esse dom, eu tenho esse poder, não. Vocês também têm o poder da sabedoria, o poder da vivência, o poder da sua história, daquilo tudo que você viveu, daquilo que você passou. Você também tem esse poder. Agora, descredibilizar o passado, eu jamais vou descredibilizar a sua história, a história de ninguém, porque eu acho que na vida, cada um passa aquilo que tem que passar, vive aquilo que tem que viver. Só que eu acho bonito, uma pessoa se esconde ali atrás e não tem coragem de botar as caras. Eu nunca fui, isso eu posso bater no meu peito e falar. Elas nunca podem falar pra mim que eu sou cafetina e que eu cobrava dinheiro de cafetina, não podem. Quando eu fui presa, a polícia da Itália entrou em contato com a polícia do Brasil, com a polícia federal, para saber os meus bens, quanto eu tinha de dinheiro. Por quê? Porque a puta do Esterônio, ela usou o meu passaporte, como ela usou de vários, para mandar dinheiro para Colômbia, para não sei aonde, mandou dinheiro, mas não mandou pro Brasil. Foi a minha sorte, amiga. Que quando você vai mandar dinheiro no Esterônio, você tem que deixar uma cópia dos seus documentos ali. Então, se depende da boa fé da pessoa. E aquela cretina usava
os meus documentos. Aí quando me mostrou aquele monte de documento no dia da audiência, do processo, eu falei, eu não tenho ninguém na Colômbia, eu não conheço ninguém em Venezuela, eu não conheço ninguém nesses países. Eu sou do Brasil, não fui eu. Aí eles foram no Estérúnio, pegaram tudo, as fichas, porque eles são assim, tá, querida? Entraram em contato com o Brasil para saber se essas verbas, se eu tinha dinheiro no Brasil. Era lama, amiga. Tava trabalhando, vendendo comida. Ganhava 1.200 euros lá, limpo, no mês. E já tinha casa, então não pagava. Quando você já não paga a casa ali, já é uma grande coisa. A minha obrigação dentro da casa da Cafiola era pegar a diária das bichas e falar para uma delas, vai lá e coloca. Era só isso. Eu não pegava em dinheiro da Cafetina, dentro da casa da Cafetina, gente, só fica a filha delas. Ela não... Um exemplo, eu tô levando bicha pra Itália agora. Você acha que eu vou jogar minha filha na casa dos outros? O que dá lucro é a casa de diária. Eu não sei quanto tá a diária na época, nem lembro também quanto era a diária. O que dá lucro numa casa, porque geralmente é um cômodo desse tamanho, com 2 camas de casal, aí dorme 3 em cima, 3 embaixo, 3 no chão e 3 ali. É assim que dorme dentro dessas casas. Antigamente, hoje eu não sei como é que tá. E geralmente são filhas que elas mandam do Brasil, que só pode sair dali de dentro quando pagou a dívida. Mas não era eu que obrigava ela a ficar ali dentro, não. Eu não tinha nada a ver com isso, não. Meu papel era limpar, fazer comida. Aí eu fazia minhas caixinhas, que me ajudava e ajudava a Cafiola, obviamente, que ela jogava as bichas dela, eu ganhava o meu primeiro número, e quando eu botava a bicha de fora, dava problema, que eram as drogadas, as bêbadas, a que recebia e depois não queria pagar, que fazia da nossa vida um inferno. É babado, amiga. A Itália não era pra pouca bicha, não era pra qualquer uma, não. Tem bicha aí que o povo faz de santa, porque já foi, que não tinha nada de santa. Entendam uma coisa, toda cafetina tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O seu lado bom é você vai conhecer ele enquanto você estiver pagando ela. O lado ruim é quando você deve. Eu não devia nada pra Xandinha. Do dia que eu paguei, ela começou. Ai, eu vou fazer a periquita. Salta 1.000. Aí cheguei na Itália. Mamãe quer um presente. Me pegava, como pegava todas as filhas dela, e levava pra comprar um ouro. Eu chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu falei pra ela, mulher, acabou, basta. Basta. Eu desço lá na porta da Rede Globo e faço um escândalo e acabo com a sua vida no Brasil. Pronto. Parou de me infernizar. Parou de me perturbar. Mas eu também não pude ficar ali onde eu tava, em Milharino. Onde ela me vendeu meu ponto por 18 mil, 12 mil, que seja. Aí eu fui pra Brecha, rodei a Itália praticamente toda, tive que pagar diária. Cheguei em Brecha, conheci... quem me desceu foi uma mona. Aí tinha uma mona que não é do Brasil, que mandava numa parte. A mona vinha com o marido dela, não lembro nem o nome daquele cão. A mona vinha com o marido dela, com um pedaço de pau, descia do carro, achava que era babadeira. Querida! Queridinha do céu, quando ela desceu com o marido dela, apanhou ela e apanhou o marido dela. Eu vivia bêbada, mona. Eu trabalhava com 2 garrafas disso aqui, ó. Eu trabalhava com 2 garrafas de Molinaro. Imagina eu. Hoje eu tô velha, cansada. Mas imagina eu com 2 garrafas dessa aqui na cabeça. Você já tomou Sambuca Molinaro, Bi? Se você tomar isso aqui é anis 40%. Com 2 goles que você dá nisso aqui, você fica só de calcinha. Num gelo de -3, -4. As monas, antes de eu ter carro, que depois que eu tinha carro eu parei de beber. Mas as monas, quando eu não tinha carro, as monas passavam pra me pegar caída no chão de bêbada. Mas minha bolsa tava com o meu aboacué grudado aqui, eu não soltava. Mas eu tinha o meu, carregava o meu pra casa. Aí depois que eu peguei o carro, que também o carro é uma história, que é uma outra máfia, meu amor, outra coisa de errado que eu já fiz lá na Itália, que todas fazem, tá? A maioria delas fazem. É até perigoso eu falar isso. Quando eu peguei o carro, eu não tinha habilitação. Minha habilitação tinha vencido aqui. É aquilo que eu falo, ó, dinheiro compra tudo. Dinheiro compra tudo. Mas aí era de EQ, mona. Era de EQ. Era de EQ. Ainda bem que eu cheguei no Brasil, eu catei que era de EQ. Que eu achava que era verdadeira, era de EQ. Então todas compram. A gente acha que tá comprando dentro do bafão, não é. É de EQ. São pessoas especializadas em fazer essas coisas que fazia. E na Itália, eles não têm como controlar o que é de EQ e o que não é. O que é de mentira e o que é de verdade.
Eu sabia disso e continuei no erro, amiga. Não vou mentir. Continuei por anos no erro e nunca tive problema. Continuei por anos nos erros. Eles não, para eles conseguirem os seus documentos, conseguir saber tudo de você e da sua vida, você tem que estar presa. Você tem que passar um tempo dentro do ilê. Um tempo no ilê, querida. Um tempo no ilê. Que assim eles puxam sua ficha todinha, sua capivara todinha aqui no Brasil. Quando eu entrei agora na Europa, eu falei, pronto, vou tomar um doce, né? Porque eu tenho meu passado ali. Mona, eu nunca vou esquecer que o dia que eu tava com uma garrafa dessa na mão, que a bicha falou, corre, mano, Zalibã! Não deu tempo de eu correr. Antigamente, sabe aqueles stop que o povo faz pra você parar? Antigamente, eles pegavam aquele stop e batiam na gente com aquilo, davam uns tapas, e botavam você dentro do carro. E, querida, quando a polícia parou, que eu vi que eu ia apanhar, falei, hein, tá boa. Uma bicha velha, cansada de apanhar, eu só fiz assim pra ele, ó, pera. E já baixei. Pá, já quebrei a garrafa. Amiga, se fosse no Brasil eu tinha morrido, eles tinham me dado tiro. Porque eu fui pra cima deles com um gargalo, eles correram e deixaram a viatura. E as bichas tudo dando gargalhada lá em cima. Por isso que eu me tornei a Luísa de Roma. Por isso que eu fiquei muito conhecida como a Luísa de Roma. Não como a Luísa a Cafetina de Roma, porque eu brigava até com os Zalibã. Louca? Ih, mona. Já aprontei muito, eu já fiz muita merda, eu já errei muito, já paguei tudo que devia. Aprendi com a vida aquilo que eu fiz, o que eu falo, aprendi com meus erros, aprendi com a coisa. Então, tá no meu livro, eu vivo falando aqui, eu não entendo porque essas bichas vêm com essas ironiazinhas pra mim, ainda nem mostra a cara. Ainda nem mostra a cara. Eu sei que eu tenho meu passado, mas ninguém pode falar que eu extorqui, que eu cafetinei, que eu levei filha pra Europa. Eu já aprontei. Ó, por exemplo, outra coisa que eu quase fui presa. Foi o dia que a bicha falou, eu tô levando um lutador de jiu-jitsu, que é luta taekwondo, chupador, vou fazer e vou acontecer. A bicha, mano, desceu, elas começaram a ler, porque antigamente não descia gay, tá? As bichas não aceitavam gay montada. Essa daí foi uma das primeiras. Mona desceu um bitelo de um viado. Aí parou do meu lado. Eu falei, Mona, o que você quer aqui? E eu de carro, não tava nem bêbada, hein? Ela falou, não, com a minha mãe... Assim, ó. Vamos ver se vocês catam o texto. Porque a minha mãe é fulana de tal e ela mandou. Eu falei, fala pra sua mãe que ela pode te descer onde você quiser. Não aonde eu paguei o meu dinheiro, que aqui é meu ponto. Vai, viado, anda. A bicha falou, quero ver você me tirar. Eu falei, você quer ver? Eu fui, dei a volta, entrei com o carro e ela burra ficou parada. Ela achou que eu não fosse fazer isso, Mona. Por isso que eu falo, hoje em dia, antes de entrar numa briga, eu penso 10 vezes, porque depois, quando eu vejo, eu já fiz. Amiga, eu só joguei o carro, puxei o freio de mão e virei. A parte do carro, quando virou, pá, pegou nela, ela saiu rodando assim no chão, ó. Aí eu desci, quer que eu passe por cima agora? Ela, ai, com a peruca, pegou a peruca. Ai, eu vou chamar a polícia, pode chamar o capeta que for. Você não vai ficar no meu ponto. Eu paguei por isso aqui. Às vezes a gente tem que fazer de doida, Mona, porque senão o povo tira a gente de palhaça. Eu não tava ali de graça, eu paguei. Você não desce em lugar nenhum na Europa sem pagar. Você pode comprar o seu bilhete aqui, bom, pelo menos era assim antes, hoje eu não sei. Você pode comprar o seu bilhete aqui com o seu dinheiro, mas chegando lá você vai ter que pagar pelo seu ponto. Aí você paga seu ponto, vem um jagunço daquela... Eu não ia me atracar com aquela bicha. Eu toda feminina, toda mamãe, passei mesmo com o carro em cima dela. Tô nem aí. Mano, eu era louca. Olha, esses dias eu tava conversando com um bofe lá da rua da Zezé. Mavambo. Giremavile Mavambo. Eu tinha um Corsinha na época. Eu passei na rua da Zezé. Ali na rua da Zezé, eu fiquei... Fomos as primeiras a invadir, que ali era uma invasão, tá? Onde existe a padaria, antigamente era um ferro velho. Então, como fomos uma das primeiras ali, vimos o falecido Pintado, que era o trafica da época, morrer, ele mataram ele na nossa frente. Enfim, eu sempre fui muito considerada e respeitada porque eu comecei ali. Nós fomos as primeiras a estar ali, a invadir aquele local. Bicha, eu passando na rua só ouvi depois de anos e anos, as mesmas pessoas que cresceram e tal, sentada na beira da estrada, viado, que não sei o que de viado, quando eu ouvi. Sabe quando te dá um branco? Eu não lembro de nada. Só lembrei depois que eu vi com a roda do carro, a frente do carro. Mona, eu subi em cima da calçada e joguei o carro pra matar. Eu subi em cima da calçada e saí. É tomar vambo, viu, amiga?
Joguei o carro em cima dele, mas joguei mesmo. E voltava e dava resto. Só via homem pulando o muro, enfiando dentro de casa. Sumiu, não ficou um rato ali na rua. Nunca mais nenhum deles falaram uma besteira comigo. Aí esses dias eu tava lá na Zezé, um desses meninos falou pra mim assim, você lembra daquela vez? Eu falei, nossa, nem lembro, me fiz de doida, né? Mas eu lembro, eu não sou estúpida, amiga. Às vezes a gente tem que se fazer de maluca, Mona, porque senão o nosso meio, infelizmente, consegue ser muito nocivo. Tem muita travesti, gente boa, com a cabeça legal, honesta, trabalhadora, que vai trabalhar dignamente, mas tem muito, principalmente hoje. Não vamos apelar e nem jogar muito a juventude. Ai, a juventude. Mas essa juventude que a gente está vindo hoje no Brasil, a gente não pode generalizar muito, estão muito perdida, amiga. Elas estão assaltando com uma maquininha de cartão na mão. A nova modalidade delas, parou o carro, é um homem, não precisa nem parar para elas mergulham. Aí dali vem a chantagem, a sua família vai ver, vou falar que eu saí com você. É todo aquele discurso. Por isso que hoje em dia mata uma, eu falo, não, tem que ver o passado dela primeiro. Nada justifica a morte, tá? Mas tem que ver o passado dela primeiro, porque eu não vou comprar briga pra bandida, não. Bandida tem que se fuder mesmo. Já foi época que eu queria que elas fossem pra cadeia. Hoje eu quero que elas morram tudo. Uma das coisas que eu aprendi é não roubar, ser honesta. Quando eu ia em casa de maricona, nunca fiz Elza. Quando eu saía com maricona, nunca fiz... O único homem que eu roubei foi um homem que me deu um tapa, porque não foi o combinado. Eu tava com a minha bolsa, eu sentei no carro, coloquei minha bolsa. Quando eu virei, ele me deu um tapa na cara. Um tapa, que eu fiquei com a mão dele na minha cara. Eu, automaticamente, eu só grudei e comecei. Pá, 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 só de soco. Mas dei muito. Quando eu olho pra baixo, ele tava lá. E eu batendo. Aí quando eu vi que ele tava fazendo aquilo, aí aquilo me subiu um ódio. Aí que eu bati mais. Aí ele falou, pronto, acabei. Eu falei, pois eu não. Me dá a carteira. Me dá a carteira. Que o combinado não sai caro. Aí foi o primeiro e último homem que eu roubei. E teve um que eu também que era o meu escravo, que adorava ser roubada, tá? Ai, Luísa, dia desse eu vi a outra falar, você fala de escravo assim, soa tão preconceituoso. Gente, é ele que se dando esquiavo. E eu sono tu esquiavo. Voglio essere menado, voglio essere foiado, voglio lavare, asciugare, voglio cuidar de tu, fare tutto in tu casa. Ai, tô misturando espanhol com italiano. Quero fazer tudo dentro da sua casa. Então não sou eu que tô falando. Era eles que já chegavam com esse conceito, com essa coisa. Eu sou seu escravo, eu vim aqui para arrumar sua casa, para te dar prazer, para te fazer feliz. Então ele era meu escravo. Aí ele pegava a carteira, jogava em cima da cama e falava para mim assim... Ai, padrona, não roubar-me, não roubar-me. Eu falava, cala a boca, pá! Dava logo um tapão, pegava a carteira, que eu já sabia que aquele dinheiro era meu, que ele já trazia pra mim. E pagava bem. Amiga, eu ficava 3, 4 dias sem lavar louça, pra botar ele pra lavar louça. E lavava direitinho, hein? Botava pra limpar meu banheiro. Ai, queria tanto um assim no Brasil. Será que a gente acha um assim no Brasil? Para você que gosta de vir aqui e se esconder atrás de comentários desnecessários, a minha vida é um livro aberto. Tudo eu falo no meu livro como falo aqui. Eu nunca tive medo de me expor, de falar dos meus erros, dos meus defeitos. Eu não sou um ser humano, é aquilo que eu falo para vocês. Eu não nasci sabendo de tudo. A vida e o tempo te faz amadurecer, te faz crescer, faz você se tornar uma pessoa melhor. Você aprende com seus erros, como aprende com os erros das pessoas que você convive, que você viveu durante muitos anos. Eu aprendi com os meus erros, e de uma vez que eu errei, eu não errava mais. Não errava mais, amiga. Errar é humano, aprender com os nossos erros é generoso. Agora, repetir no erro é burrice, sinal que você tem que se fuder e tomar na cara mesmo. E de tantas vezes que eu fui presa, tanto na Espanha, mas na Espanha não ficava, que não era crime. Na Itália é crime, tá? Só pra você ter ideia, era crime também pros italianos. A Lela, falecida, a Lela tá aí viva, a Lela tinha um bar, só porque a gente frequentava o bar dela, ela teve o bar dela fechado várias vezes, ela foi processada várias vezes porque favorecimento à prostituição, e não podia.
Olha como é que é a coisa. Na entrada até os italianos sofriam com isso. Na entrada de Milharino tinha um bar que a gente ia lá tomar poncha mandarino, quando estava muito frio, que a gente ia comer um salgadinho, comer um negócio. E aquele bar também foi preso, aquele bar também foi fechado, justamente por favorecimento à prostituição, porque ali frequentava travestis e clandestino. E para eles isso naquela época era crime, tá? E, gente, vocês têm que entender que a gente não pode descredibilizar a história de ninguém. Cada um sabe da sua vivência, cada um sabe da sua história. Às vezes uma pessoa não se comportou com você de determinado jeito, mas se comportou com outras de determinado jeito. Eu já fui ruim para muitas pessoas que não prestava. Eu já me atraquei com muito viado pilantra que não prestava. Eu era do atraque, sempre fui. Agora eu tô velha, cansada, não aguento um sopro, não aguento um tapa. Mas eu já me atraquei muito. Todo viado que eu sentei o braço, mereceu. Era pilantra. E me dava fama ruim. Ó, tem monas na Europa que sabem muito bem disso. Não vou citar nomes que não tem necessidade. Quando eu fazia minhas vaquinhas, eu pegava um número pra mim e tinha um número, que o primeiro número você ganhava. Eu já botei peito em 2, 3 travestis na Europa e nunca pedi um tostão a mais, que aquele dinheiro era pra me trazer pro Brasil no final do ano, quando eu viesse em mãos e biriri barará. Então eu emprestava e não queria um tostão a mais. E ela falou, ó, só vou até o fim do ano. Fim do ano eu vou embora, então fim do ano esteja com o meu dinheiro na mão. Eu botei peito em 3 bichas lá, que não era nem conhecia. Uma eu acho que é de Recife, uma era do Rio. Eu botei peito em 3 bichas lá, mona, e nunca cobrei um tostão a mais. Agora eu vou querer saber pergunta de vocês, tá? Vou abrir o Elber. Se vocês tiverem alguma coisa, curiosidade, dúvidas e quiserem tirar, agora eu estou aqui para vocês. Lu, não tem nunca... Inhame. Lu, não tem uma terra melhor que a época para ganhar na Europa. Foi a sua época, década de 90, 2000, foram as melhores épocas. E hoje está tombado. Porém, quem quer faz ganhar e consegue, mas na sua época era melhor. Inhame. Naquela época, a Malu tá aí também, a Malu chegou antes primeiro do que eu na Europa, hein, Malu? Malu, você chegou a pegar o Stefano? O Stefano, se eu não me engano, ele funciona até hoje. A Malu chegou primeiro que eu lá, acredito eu. E naquela época era muito difícil, a ditadura era mais severo, a deportação existia, a Corelli, não sei nem se existe Corelli ainda, existe, gente, centro de acolhência? Fui pro centro de acolhência algumas vezes. Eu conheci uma travesti que quando ela foi para ser deportada, que a gente era deportada com a roupa do corpo, tá? Ela era grandona, toda belíssima, sabe? Mas imensa, quadrilzão, peitão. Caiane, não sei se ela tá viva ainda. Caiane. Que Deus a tenha se ela estiver morta. Se ela não estiver morta, Caiane, espero que você esteja muito bem. Amiga, ela ficou quietinha, fazendo a menininha com os alibãs. Com a roupa do corpo, cinta liga, espartilho. Aí chega lá, eles te dão um moletom, te dão qualquer coisa pra botar no seu corpo, pra você não entrar pelada. E você não entra por cima, não. Você é a primeira a entrar no avião. Entra por baixo, senta lá algemadinha do lado do Alibã, sem documento na mão, e te deixam aqui na boca do lobo, na Receita Federal. Aí ela fez a simpática com os Alibã, viu que não tinha como correr. Amiga, ai, me leva no banheiro. Aí levaram ela no banheiro, tinha uma policial feminina. Ela, gente, como é que eu vou fazer xixi com essas coisas? Aí liberaram a mão dela. Ai, vocês vão ficar me vendo? Eu quero fazer o número 2. Ela toda feminina. Amiga, essa bicha sentou e cagou. Pegou a bosta e fez assim, ó. Ó, no corpo todinho. Falou, agora vamos. Viada, ela tomou uma surra, e não foi deportada. Não foi deportada. Quando você é deportada, os seus documentos vão na mão do comandante. Seu documento vai na mão do comandante. Eles que te recebem e sobe com o policial lá dentro. Teve uma outra que quando ela foi deportada, a bicha parecia um marginal mesmo.
Ela só olhou quando o comandante brasileiro pegou o documento na mão dela, que ela estava sendo deportada. Ela falou para ele assim, ó, esse avião cai, esse avião não chega no Brasil. Ele só devolveu o documento pro policial, falou, a gente não leva no avião. Tinha bicha muito louca, Mona. Muito louca. Porque, olha, igual quando a filha de uma... Eu falei o nome dela uma vez, eu prefiro não falar nomes mais aqui, né? Que não é a intenção. Tinha uma filha de uma trans, que ela é muito famosa até hoje, em matéria de beleza. As filhas dela sempre ganham concurso de beleza. Ela, para levar uma bicha pra Europa, a primeira coisa que ela faz é levar no pulga. Eu quero que você faz isso, eu quero que você faz nariz, eu quero que você bota um peito de tanto e bota um quadril de tanto. Aí a bicha ia pra Europa com uma caixa d'água, mas ó... Até ensinar as bichas a se maquiar, ela ensinava. Para as bichas chegar na Europa e ganhar dinheiro. Ela tem um nome muito importante. Então, eu tava lá, parada, aí me para o Zaliban e falou, entra, você foi a sorteada. Eu, andiamo. Ora, in Brasile c'è carnavale, vado lì, mi bronzo, faccio delle cose, vivo un po' e dopo ritorno, tengo soldi. Aí ele olhava, cacciamo voi, ma voi ritornate. Voi prendete quella che già sono aqui da tanti, che parla abbastanza bene l'italiano, che c'ha i soldi in Brasile. Deve prendere, quelle due lì, arrivato ora, non sanno parlare italiano, hanno un debito di 12-13 milioni, è loro che tu dovete portare via, è loro che deve cacciare. Loro non hanno soldi per ritornare in Itália. Mona, eles me deixaram, fizeram descer no pé delas. Eu desci, pegou as duas e deportou as duas. Desculpa, amiga, entre eu e vocês era eu, né? Óbvio. Na lama, querida, no pó. Você acha que eu queria vir pro Brasil para ter que comprar outra passagem, ter que pagar a Stefano? Stefano cobrava 2.000 euros, querida, para atravessar, tá? Antigamente só quem mandava a filha é cafetina. Hoje em dia não. Você pode levar uma filha, amiga. Você pode levar uma filha, apresenta uma cafetina, dá o da cafetina e recebe o seu. Hoje tá muito fácil. Mas esse nome que eu tô falando, que eu não posso falar, é muito pesado e são poucas aquelas que têm coragem de vir nas redes sociais gritar. Gata, a bicha é procurada pela Interpol. Luísa, você fez a travessia ilegal? Donizete, acabei de falar isso várias vezes. Existia pessoas para fazer isso lá. Stefano. Lu, por tanto tempo você morou na Itália. Verônica. Ô, Verônica, eu cheguei antes das Torres Gemelli cair. Eu acho que eu cheguei em 1990, 2000. Como é que é, Sabrina? Sabrina tá aí? Já fizemos essas contas aqui. Eu cheguei antes da Lira, eu cheguei na época da Mila Lira, eu cheguei na época antes das Torres Gemelli, caí bem antes das Torres Gemelli. Aí eu vivi 5 anos direto lá, vinha pro Brasil, passava 1 ano, passava 3 meses. Naquela época eu não conseguia viver no Brasil, o Brasil não era civilizado como é hoje. 1999, né, Tata? É isso aí. Não era como antes, o Brasil era muito mais violento para mulheres como eu. Eu já cheguei a pegar aqui no Brasil, aquela época que eu acho que a Malu deve ter pegado, muitas outras devem ter pegado também, que a polícia brasileira, eles paravam o carro, colocavam você dentro do carro e levavam você para Questura, para Questura, não, aqui, é 1998? Não lembro, gente, mas é isso aí. Levavam você para Questura para controlar. Questura não, delegacia. Questura é na Itália. Levavam você para delegacia para controlar você, para te fichar, sabe? Não te davam mais vadiagem. Eu não cheguei e pegava vadiagem, mas eles faziam controle de vir aqueles caminhão, aqueles ônibus, pegava todas as travestis que estavam na beira da estrada e levava para delegacia. Eles não te davam vadiagem. Eu não cheguei e pegava vadiagem, mas eles queriam saber quem era você. Eles te fichavam. Era uma humilhação. Você passava a noite toda dentro da delegacia. Te soltavam no outro dia. Aí tinha aquelas montadas com a barba enorme, as bichas todas se desmontando, igual vampiro. Igual vampiro, sabe? Se dissolvendo. Luísa, o logo da sua vida, você conheceu mais de 50 cafetinas?
William, o Longo, o Valmir, o Valmir Cardoso, é isso? Ah, 50 não, mas eu conheci umas bem braba, viu, amiga? Eu cheguei a pegar umas bem poderosas aí, bem influentes e bem maldosas. Mas olha, eu acho que com a pior pra mim, que tomou uma... A pior pra mim, que eu fiquei muito chocada, que eu me distanciei literalmente, foi a Xandinha. Foi a Xandinha. Eu já vi, uma bicha falou que não ia pagar ela, eu já vi essa história. Ela era aquela que ia na casa da bicha, da mãe da bicha, batia na família da bicha. A Xandinha era terrível. A Xandinha não deixava você dever pra ela, não, amiga. Se você não pagasse, você se fudia. A Xandinha mexeu com mãe, Vande Vieira. Ela pegava muito pesado. Quando eu conheci esse lado dela, porque eu conheci o lado dela divertido, porque ela era uma pessoa divertida, ela era uma pessoa legal. Gente, vamos dar um like aí, por favor. Podia estar matando, tá roubando. Tô trazendo conteúdo, entretenimento pra você, história, fato real, vida verídica e pelo menos o like, já que você não deixou um 100zão de Pix. Por favor, pode ser? Cadê o like? Cadê o like? Ó, nada de Pix. Lama. Luiz, o que você conseguiu comprar com o aqué que trouxe da Europa? Claro que se quiser falar. Ô, Nhami, adorei a sua pergunta. Gente, eu saí daqui do lodo, da lama, do pó, da ignorância, uma pessoa grossa, violenta, que teve que aprender a lidar com a vida. A Itália foi um prepulsor na minha vida, me deu educação, a Itália me fez uma pessoa civilizada. A Itália me fez uma pessoa civilizada. Me moldou o meu caráter, me fez me tornar um ser humano melhor. A Itália mudou o meu caráter, mudou o meu jeito de ser. Quando eu cheguei na Itália, eu tinha uma dívida enorme para pagar. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar ajudar também a minha família. Aí eu comecei a fazer o filme pornô e comecei a ajudar a minha família. Paguei a dívida e comecei. Mandava dinheiro para minha falecida mãe para ela ajudar. Como eu fiquei 5 anos, a gente perde a dimensão do dinheiro, do valor aqui. Eu mandava assim, 1 milhão... você tinha que converter o dólar para o euro, né? Para a milalira. Não, a milalira para o dólar. Aí eu mandava 300, 400 dólares, que era grana aqui no Brasil, mas eu não tinha essa concepção. Aí um tio ficava doente não sei aonde, um outro ficava doente não sei aonde. Eu ajudei muito a minha família, não sei se é verdade ou se é mentira, porque baseado na minha mãe eu não sei o que esperar, né? Mas eu ajudei bastante. Eu conversando com a minha irmã uns tempo atrás, eu fiz todo o enxoval da minha irmã, eu mandei o dinheiro, minha mãe não deu o dinheiro do enxoval para minha irmã, você acredita? Não deu, minha irmã não me falou. E olha que eu fiz um enxoval finíssimo todinho. Minha mãe não deu dinheiro para ela. Minha mãe passou a perna nela no enxoval. Só para você ter ideia como é que era a minha falecida mãe. Então muita coisa que ela me falou era mentira. Me passou a perna muitas vezes. Aí eu me desenganei. Eu tinha um dinheiro no banco que não era muito. Era o quê? Porque eu tinha pagado a cafetina, eu estava cansada de ser explorada lá, de rodar. Chega uma hora que você cansa, você fica batida na cidade. Então eu devia ter uns 60 mil reais aqui no Brasil. A primeira vez que eu desci no Brasil. O que eu fiz? Eu dei... Não, foi mais. Foi mais. Ah, não. A 60 mil, o que eu fiz? Desci no Brasil. Fui no banco, que eu queria ver a minha situação financeira. Não, não foi dessa vez. Aí fiquei, o dinheiro foi, eu fiz tatuagem, eu aluguei casa, fiquei um período no Brasil, gastei o dinheiro todo com porcaria, voltei para a Europa. Já voltei com uma outra cabeça, com a cabeça de juntar dinheiro, de construir uma vida aqui. Foi aonde eu comecei a mandar dinheiro. Abri conta no Banco do Brasil, que eu não tinha conta no Brasil. Abri conta no Banco do Brasil, fiz as minhas continhas direitinho lá. Aí consegui mandar uma grana pro Brasil legal. Cheguei no Brasil da segunda vez, minha falecida mãe tinha pegado... Não, cheguei no... Aí comprei meu apartamento, dei entrada no apartamento, uma boa entrada, comprei o meu Corsinha, que foi o primeiro carro que eu tive, aí peguei o Corsa e fui embora pra Europa e deixei na casa do meu tio, que era o tio da Zezé, que era casado com a Zezé. E fechei o apartamento, deixei o apartamento com o meu boy. E meu boy, na época, o cabeça, ficou no apartamento. Aí tá,
O boy foi preso, eu fui presa lá por favorecimento. Minha mãe entrou para dentro do apartamento, que em vez de pagar a prestação do apartamento, que era a prestação que seria o aluguel, que era o mesmo valor que ela pagava no aluguel, ela entrou para dentro da casa com a minha irmã, se desfizeram de tudo aquilo que eu tinha comprado, de tudo aquilo que eu construí, que eu conquistei. Aí falaram para mim que o apartamento estava reformando. Cheguei no Brasil, aí fui pro banco. Cheguei no banco, quando eu sentei na mesa da gerente, ela abriu aquele monte de cheque assim. Ó, minha mãe baixou todos os cheques especial. Eu tava devendo, devo pro Banco Brasil até hoje. O dinheiro que a minha mãe deu. Aí eu falei para ela, nunca mais quero olhar na sua cara, não quero mais falar com você. E daí ela se desfez de tudo que é meu. Aí eu perdi a... Sabe quando você perde o tesão? Sabe quando você perde a vontade? Aí eu fui e vivi, amiga, vivi. Fui para tudo quanto é lugar, vivi muito. Você não tem noção quanto aquela época era um close, que hoje em dia já não é esse close mais, tá? Tá tudo tão banalizado. Você não tem noção o que é sentar um daqueles barzinhos, daqueles pub que tem ali na frente da Torre Eiffel, querida, comer um croissant, tomar um cappuccino, poder entrar numa loja da Versace, comprar um perfume, sabe? Poder comprar uma... Mona, vivi. Ela se desfez de tudo que era meu. Mesmo depois, me apeguei, porque minha mãe conseguia me dominar muito, né? Então, o que eu consegui foi um apartamento que foi vendido, o carro que ela falsificou a assinatura e vendeu também. Ai, não quero ficar falando de mamãe não, chocotô, peso. Lu, quando você atendia na Europa, qual era o valor do programa? Valores em euro e quanto era o valor na Europa? Quanto você atendia aqui no Brasil? Valores continuam mesmo na Europa? Ou Valmir, não sei porque eu não trabalho mais na Europa há muitos anos, tá? Mas fiquei sabendo que elas estão indo por 20 euros. Olha, eu cheguei ali na época da lira. Foi a época que o dinheiro mais valia a pena. Eu acho que a pior merda que a Europa fez foi ter colocado o euro. Sabia? Foi a pior bosta que a Europa fez foi ter colocado o euro. Essa é a minha forma de pensar. Porque o euro valia muito mais, não é, Malu? Você que viveu lá, o euro não valia muito mais naquela época? O euro valia muito mais naquela época. O euro não, a mila-lira. A mila-lira valia muito mais que o euro. Depois que entrou o euro, diminuiu tudo. As coisas ficou muito mais apertadas, ficaram muito mais difícil. Lu, na pista beleza é tudo. Lu, na pista beleza é tudo. Não, Novaes. Na pista o que vale é axé e os seus centímetros. Já conheceu bicha bonita que não tinha estrela? Ih, muitas. Tinha uma belíssima que trabalhava do meu lado, ela ficava louca. Tem alguma parte da faculdade que você sente falta? Nenhuma, amigo. Nenhuma. A pior coisa do mundo é você sair com alguém sem vontade, sem prazer, por conta de pago dos outros te pagar. Alguma parte que você gostava? Não, nunca gostei da prostituição. Nunca me vi. Lu, qual a maior dificuldade que você passou trabalhando nas ruas? Jéssica, ai Jéssica, eu passei tantas dificuldades. Eu já ensinei pra vocês aqui, quando vocês entrarem... Isso não serve só pra puta não, tá? Isso serve pra você, ser humano. Hoje em dia, nessa vida louca que a gente tá vivendo, você entra dentro de um carro. Se você mandar o cara entrar pra direita e ele entrar pra esquerda, você fala de novo, não, então encosta ali. Se não, vamos encostar ali, você puxa o freio de mão e pula do carro porque ele tá na maldade com você. Lu, você conheceu a Shakira, pegou uma mala cheia de dinheiro da maricona e desou pro Brasil, linda. Ô, Malu, a Shakira não, mas eu conheci uma outra. Não vou falar o nome. Eu conheci uma outra do Rio. Babadeira, querida. Eu tava no dia que ela roubou a mala. Não vou falar o nome, eu tava no dia. Vou até soltar o tablet, Malu. A Mona deixou... Paula da capa, né? Deu uma carona pra gente, deixou eu e ela. Eu peguei e falei assim, Mona, você não carrega nada na bolsa? Não tem uma bolsa? A bicha desceu só pelada, amiga. Pelada, tirou a roupa na rua, ficou só com os peitos de fora de calcinha, com uma camisinha na mão. Aí daqui a pouco ela viu onde eu desci, ela só fez assim pra mim, mulher, vem aqui. Eu falei, que foi, bicha? Tomei até um susto no meio do mato, né? Ai, bicha, pede uma carona aí, vambora pra casa. Eu falei, mulher, eu tô trabalhando. Ela vai, mano, eu te dou um cadô, vai, pede uma carona. Eu não tinha percebido nada. Aí eu tinha uma maricona que me ensinou a dirigir, que foi o Romanini, e tava passando. Eu falei, Romanini, maricona, vem cá. Aí ele parou, ela entrou no carro correndo, aí eu percebi que ela tava com uma coisa na mão. Amiga, quando ela chegou em casa, ela abriu
a bolsa, a maleta recheada de euro. Mona, lotada de euro. Ela comprou o bilhete no outro dia e ó, Brasil. Fez a cota. Eu tenho uma outra que eu conhecia também, que tem até o nome da minha amiga, não vou falar o nome. Bicha, que bicha rata pra roubar. Mona, são bichas que roubam que os maricona não vê. Ela não ganhava dinheiro entrando no carro se prostituindo. Ela encostava no carro assim, ó, e bibibi, chupava o pau da maricona e voltava e só cuspia o ouro. E jogava, e tirava a carteira e só jogava no chão. Mona, elas limpavam a maricona. Tem que ter o dom. Dom não, né, bicha? Isso não é dom, isso é maldição. Tem que ter o dom. Elas roubavam muito, elas faziam muita grana, muito. Hoje em dia eu acho que essas mariconas já estão tudo falidas, né, Malu? Não deve ter nem mais maleta de dinheiro, mas se bobear, elas que estão roubando. Você suspeita quem tenha sido a pessoa que fez esse comentário sobre você da Itália? Radízia, nem me interessa. Não me interessa porque foi bom que eu já botei todos os pingos nos is, falei a minha verdade, ela falou a mentira dela, ou achou que aquilo fosse uma verdade. E é isso, bola que segue, e eu amei. Amei, porque me deu um tema para me fazer um vídeo que eu achei que foi interessante. Foi um tema legal, foi um vídeo legal, não foi? Luísa, você lembra qual o valor que você mais ganhou de um cliente que foi Brasil e Europa? Como foi no dia? Inhame, foi o dia do Duque. Tinha acabado de sair da cadeia, tava na lama, no pó, na poeira, tinha perdido tudo. Aluguei minha casa, comprei ouro, aluguei carro. Cheguei glamurosa. E as bichas, meu Deus, o que esse viado fez? Do nada o Zalibã fechou tudo, me pegou, me levou pra delegacia. Como é que você conseguiu dinheiro? Uai, eu tenho uma estrela, eu tenho uma cheia, eu trabalhei. Aí não tiveram como provar como eu arrumei o dinheiro, né? Então tiveram que me liberar. Que eles tentaram me colocar de novo presa, porque elas falaram que era dinheiro de cafetinagem. E não era, era dinheiro do meu trabalho. Aí depois eu falei, esse homem nunca mais vai voltar, né? Que foi o Duque. E ele voltou. Aí eu dei meu nome. Peguei várias travestis, várias travestis e levava. Pegava a minha porcentagem e dava a porcentagem dela. O mundo era dos espertos, querida. Quem conheceu a Márcia Bonita aí? Alguém conheceu a Márcia Bonita? Falecida Márcia Bonita? Márcia Bonita, gente, ela tinha esse nome porque ela não era bonita. Ela era belíssima. Você imagina uma bicha com cabelão cacheado, enorme, feminina, aquele corpo perfeito, um peito lindo. Eu trabalhava em Torre del Lago, no posto de gasolina. Ela passou, eu trabalhava sem óculos, eu não enxergo sem óculos. Eu vi que passou uma bicha, passou e deu tchau. Aí eu passei e deu tchau pra ela também. No outro dia eu tava dormindo, eu só vi a porta arrombar. Que a polícia não batia na sua porta e pedia pra você abrir não, tá? Ela arrombava a sua porta. Aí eles arrombaram a porta, me pegaram, não falaram nada. A Mona falou, vem. Eu fui, quando eu entrei no carro, falei, pronto, é um controle, é uma redata, né? Vai me controlar, vai me liberar ou vai me mandar pra Corelli, pro centro de acolhência. Pensei nisso. Não, me levaram. Quando eu desci do carro, eu dei de cara com a bicha. A bicha tava toda embolada, Mona. Toda embolada. Amiga, o cara passou. Primeiro o cara deu um tiro entre a prótese dela e o coração. Foi assim, a queima-roupa. Pá! Jogou ela pra fora do carro e passou o carro por várias vezes por cima dela, que ela se quebrou todinha. Ela se quebrou. A cabeça dela toda virada, toda torta. Eu cheguei, a boca dela cheia de espuma. Eu acho que foi uma grande maldade que a polícia fez comigo ali, porque, porra, mano, já não basta as que eu reconheci no Brasil, tive que reconhecer na Europa, que eu achava que eu nunca mais ia ver isso. Aí eu perguntei por que a boca dela estava espumando, ele falou que como ela tinha ingerido droga, o organismo estava expulsando. Amiga, ela estava toda torta, toda quebrada. Eu falei, olha, eu sei que o nome dela é Márcia Bonita, sei que ela é do Rio, mas eu não conheço. E eles queriam saber quem era o cara que estava com ela. Eu falei, gente, eu não enxergo sem óculos, eu sou cega sem óculos. Eu estava com cílios desse tamanho no olho, era dívida de droga. Olha que enrolo que deu essa conversa. Aí me levaram para fazer exame de vista, gente. Eu tive que fazer exame de vista para provar o que eu estava falando. Porque na Itália não é só falar, não, você tem que provar.
Sabe como é que acharam quem matou? Pela roda do carro, pelas digitais da roda do carro. Pegaram o cara que matou, descobriram que a travesti que arrumou a arma pro cara matar ela, que era uma travesti italiana, loura, que era um homem que pintava o cabelo de louro e descia na rua pra cobrar. Ela que arrumou o dinheiro pro cara, que era marido dela, pra matar a bicha. Tá no Ilê até hoje, tá presa até hoje a bicha. A bicha que arrumou. Descobriram até quem vendeu a arma pra bicha. Olha pra você ter ideia como é que é a Itália. Eles vão tirando aquela corrente até o fim. Foi todo mundo preso. Todo mundo preso. E aí resolveram. Foi muito triste a morte dela, dívida de droga. Uma outra coisa também que foi triste e que eu fui suspeita da morte da Mona, viu? Eu fui suspeita da morte dela por um período. Se eu sou sua amiga, independente daquilo que você vai pensar, de como você vai agir, eu vou te falar as verdades. Eu vou te falar. Eu não vou só passar o pano. Eu vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que pra mim é verdade. Agora, se você vai ouvir, não vai ouvir, não é, né? É um direito seu. Aí um belo dia eu encontrei com ela, a falecida Roberta Galvão, que Deus a tenha. Arrumou um cafetão, o cara batia nela, ela deixou de mandar dinheiro pro Brasil. Sabe? Arrasou a vida da bicha. Aí eu encontrei com ela, falei, Mona, sua irmã tá lá no Brasil desesperada, só larga esse homem, vai pro Brasil, você ganhava tanto dinheiro lá, tá penando aqui com esse homem nojento te batendo. Então nós tivemos uma discussão acalorada nesse dia. Eu saí dali e fui para minha casa. Quando eu acordei de manhã cedo, que eu ligo a televisão, quem estava na televisão? Eu reconheci ela pelas botas. Cobriram o corpo dela e a perna dela ficou só as botas dela pro lado de fora. Não deu muito tempo para as pessoas, para a polícia chegar na minha casa, pegar meu passaporte e me levar. Não foi detida, mas apreenderam o meu passaporte para mim não sair da Europa. Não fugir. Eu falei, eu não devo nada, ela era minha amiga. E eu, como amiga, eu falava as verdades. Nós brigamos. Gente, eu ia todo dia fazer o mesmo depoimento. Todo dia. Eu fui suspeita da morte da bicha. Todo dia eu ia fazer o mesmo depoimento. Eles queriam saber se eu me confundia, se eu falava alguma coisa errada. Minha vida ali virou um inferno. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, ela era minha amiga. Ela era minha amiga. Eu tô triste em ter visto ela daquela forma. Roubaram o telefone dela, só levaram o telefone. O que o cara fez? Acabei de discutir com ela, ela entrou num carro para fazer um programa, o cara deu a volta, nem esperou ela falar nada. Pegou uma faca, aquelas facas que você afia muito dentro de casa, pegou uma faca, deu uma só no coração, foi direto no coração. Pegou o celular dela, desligou, jogou ela para fora do carro, ela morreu desanguada. Da onde ele estava, ela não conseguiu, ela saiu se arrastando para pedir ajuda e não conseguiu ajuda, morreu antes do tempo. Ela viu o sangue dela cair, foi uma morte muito feia. A sorte que eu tive, que ele pegou o telefone, ele desligou o telefone e mudou o chip. Mudou o chip. Ele achou que se ele jogasse o chip fora, ele ia ligar o telefone dela, não ia dar em nada. Só que do momento que você liga a sua esquerda, seu chip, no aparelho, o seu aparelho também ele já consegue rastrear o seu aparelho. Quando ele botou o chip e deu o celular para a mãe dele de presente, a polícia achou a localização dele. Entrou dentro da casa e falou, não, que não sei o que, dá licença. Mona, a faca que o filho da puta matou ela, ele colocou de volta aonde a mãe dele usava a faca para arrumar a cozinha. Ele matou ela por causa de um telefone. Por causa de um telefone, bicha. Aí a polícia me devolveu minhas coisas e dali eu peguei uma amizade muito grande com policiais dali de Roma. Márcio, tinha vários policiais ali que me conhecia, que gostavam, que pegaram, como é que se diz, afinidade comigo, né, de falar comigo. Que eu sempre fui isso, divertida, alegre, sempre fui essa doidona que sou assim na vida. Aí eu já não ia mais presa nas redatas. Quando tinha redata, eles mesmos paravam o carro pra mim e falavam, Luísa, vai embora que a gente vai ter controle. Eu gritava pras bichas, corre, viado, que tem polícia hoje. Gente, uma vez, uma maricona morreu comigo em cima da cama, gozando. Pensei como eu fiquei o ó. Malu, mas foi na Itália? Como é que você fez?
Lu, você já roubou, já parou para refletir sobre todas essas acontecimentos que você presenciou? Isso tudo fez você tornar essa mulher tão forte que você hoje. Tudo para te fortalecer assim na vida. Inhame, eu sempre perguntei para Deus por que eu passei por tanta coisa e vivi tanta coisa. E a resposta que eu tive foi que eu acho que eu tinha que deixar isso aqui, ó. Esse aqui é o meu legado. Quando eu for embora, quando eu não estiver mais aqui, esse livro vai continuar. Isso aqui é um grito. Vai continuar. Esse grito vai continuar e vai continuar. E então eu acho que eu passei tudo que eu tinha que passar nessa vida para deixar esse legado, porque a minha vida e a minha vivência é a vivência de muitas outras travestis, de muitas outras irmãs minhas que estão por aí ao longo da vida, que não tiveram força e não tiveram oportunidade de gritar. Nesse livro tem uma coisa aqui, que é uma das coisas que sempre me emocionou muito quando eu leio, que a Nana tem uma poesia muito, muito linda, e eu enterrei muitas amigas, muitas pessoas que eu gostava ao longo da vida, né? E eu conversando com a Nana, ela escreveu uma coisa que me tocou muito a alma. Comprem meu livro, gente. Entra lá na lojinha, compra o livro. Que o livro tem tudo aqui que vocês queiram saber. Tem o audiobook também na Amazon, se vocês tiverem preguiça de ler. Cadê? Tá aqui, ó. Não, tá aqui. Eu acho muito linda. Eu gosto de dar autógrafo nessa parte, tá? A todas as travestis que nunca viveram para contar a sua história, este grito também lhe pertence, porque esse vídeo é um grito, e essa é a realidade. Aqui eu falo dos meus erros, aqui eu falo dos meus acertos, aqui eu falo de muita coisa que eu vivi. Lu, você conheceu o Alibã em Milharino? Andréia, conheci. Fazia asmona um coroa de grisalho. Não, eu conheci o Andréia, o Malu, conheci. Conheceu o Máximo? Conheceu o Máximo, Malu? Se você conheceu como é que é o André, você conheceu o Máximo. Vai ter segura edição do livro, Luísa? Geraldo, não. Não, porque o processo de escrever o livro, você tem tudo que você tem que falar, você tem que provar. E coisas que eu tenho para falar agora, não tem como provar. Porque esse livro aqui, vocês acham que eu sentei ali e saí falando? Não, fia. Esse livro demorou 4 anos para ser escrito. Tivemos que pagar advogado. Nossa, amiga, escrever um livro não é você sentar e falar, não. Quando a gente diz, quando nós lançamos um livro com a maior editora da América Latina, nós temos que provar tudo. Tudo, 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 tudo. Gente, vamos dar o like aí, por favor. É tão difícil dar o like para sua amiga, ajudar sua amiga a prosperar? Já conheceu a Bambola? João, eu e Bambola Star temos um passado muito lindo. Ela deixou de me seguir porque ela não gostou daquilo que eu falei. Teve uma época aí que ela andou sumida, o pessoal andou jogando boatos muito forte com relação a ela. Então eu tentei apaziguar isso, porque eu não sou de desejar o mal para as pessoas, principalmente para uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho e respeito, que é a Bambola. E as pessoas estavam debochando, xoxando, falando coisas absurdas dela que eu não acredito, tá? Não acredito e prefiro não acreditar. E eu falei algumas coisas que eu acredito que ela não gostou, acho que ela achou que eu deveria ficar quieta, mas eu não iria ficar quieta e ver uma pessoa sendo apedrejada como ela estava sendo. Mas eu e a Bambola, a gente comemorava, por exemplo, eu passei, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, sei lá quando era, que eu sou péssima com data. Sabe como é que eu tava comemorando? A Bambola com aquelas motos que empina a gente pra cima assim? Ela com aquela moto, andando devagarzinho, óbvio, por Torre del Lago, e eu segurando uma bandeira. 2002, né? E eu segurando uma bandeira enorme na mão. Não lembro quanto é, Alexandre. Eu segurando uma bandeira enorme na mão e ali em cima daquela moto. Gente, o peito da Bambola é maior do que a minha cabeça, tá? Cada um. Ela não fecha a mão direito porque o peito dela é enorme. Enorme, vocês não têm ideia.
E ela tem uma cinturinha dessa finurinha, querida. E detalhe, ela é pequenininha. Ela usa um salto desse tamanho, igual de drag. Ela só gosta de salto. Aí o povo vem criticar a Bâmbula porque ela vai no enterro daquele jeito, porque ela vai fazendo daquele jeito, porque ela anda daquele jeito, porque quer se aparecer. Gente, a Bâmbula anda daquele jeito para ir no mercado, para ir no açougue. A Bâmbula não sai de casa se não for para causar. A Bâmbula é assim. Ela não sai de casa se não for para causar, senão ela fica dentro de casa. Você imagina ela no açougue, mano, com um salto desse tamanho, só tampando o bico do peito, que é assim que ela andava. Então, não critiquem ela da forma dela se vestir, porque esse é o jeito dela. Gente, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Concluindo a nossa fala ali. Realmente, sim, eu sou uma mulher forte, sou uma mulher vivida, mas eu sou uma mulher também completamente cheia de toques e de traumas que a vida me deu, tá? Eu não sou essa rocha toda que vocês imaginam, não. Eu tomo meus remedinhos para mim não perder meu réu primário no Brasil. Eu tomo meu remedinho para mim não desistir da vida, porque a vida foi muito dura comigo. Eu acho que todas as pessoas que eu enterrei e a crueldade que eu enterrei as minhas amigas foi muito difícil. Isso são coisas que acabaram comigo, sabe? Eu tenho fotos e vídeos com esse jogador. Ele é colocadíssimo. Ai! De brecha, você tá falando? Ô, Malu, você tá falando de brecha? Ih, querida, aquilo ali é mais rodada do que puta. Aquilo ali é mais rodada. Você tá falando de brecha da Copa do Mundo? Que eu não posso falar mais, senão eu me complico. Amiga, todas já sentaram ali. Aquilo ali é mais rodado. Agora só me responde. Ele que te pegou ou o segurança dele que foi te pegar? Porque ele passou, olhou, eu não reconheci ele, que eu não entendo de jogador de futebol, não entendo nada disso. Ele passou, mandou o segurança voltar e me pegar. O segurança voltou, me pegou, fez eu tirar a roupa todinha. Entrei pelos fundos, pelo um elevador, já saí no quarto dele, finíssimo. Aí ele começou a dar o close de quem era, mandou pegar o pó no micro-ondas, tinha uma pedra, bicha. Aí começou a falar as histórias de futebol, falou que ele perdeu ali, mas estava comemorando que tinha ganhado, que é tudo combinado. Ele deu esses close errado pra você também? Tudo combinado. Lu, você mostra uma força grande, parece indestrutível. Charles, não. Não, a vida judiou muito de mim, amigo, tanto fisicamente como psicologicamente. Muito de mim. A make tá linda, bem feminine, bem drag queen. Vitor Nogueira. Bicha, eu tô parecendo uma drag queen? Mona, olha isso. A bicha é uma beldade, mona, uma tchutchuca. A bicha, nada contra as drag arrebenta. Quebra na maquiagem, se maquia melhor do que eu. Só que eu não tô parecendo drag não, mona. Olha bem. Não, manda outro áudio aí, viado. Manda outro vídeo aí, ó. Olha, bicha, a Mona me chamando de drag queen. Nada contra as minhas drags, amo. Mas não, bicha, drag queen não. Não. Olha, bicha, se matou no vídeo antes pra fazer uma maquiagem bonita. A outra vem e me chama de drag. Tudo combinado. Vale mais. O povo sabe disso. Então, amore, ele falava que era tudo combinado. Eu não posso nem falar essas coisas que é perigoso, tá? A gente tá falando de uma máfia muito grande. Eles falaram, você ainda acredita nisso? Mona, se eu falar quem é, eu saio em jornal de todos os mundos. E eu tenho como provar porque eu fui dentro da casa dele. Eu tenho como provar, eu fui dentro da casa dele. O nome dele começa com a letra F. Malu, não sei. Eu vou ter que pesquisar depois. Não sei. Não, juro, não sei. Não sei o nome dele. Mas se eu te disser... Não posso falar. Não posso falar. Se eu falar, vão matar a charada. Amanhã eu tô... Ih, querida, se eu falar isso, amanhã eu tô fodida. Amanhã eu tô em todos os jornais do mundo, do Brasil. Tá louca? Não quero ficar... Não quero me aparecer dessa forma, não. Olha... Você sabia que quando uma travesti vai presa na Europa, ela fica em cadeia masculina? Dentro de uma cadeia, dentro do presídio, existe vários departamentos. Existe aquele andar onde vai ficar aquelas pessoas que estão ali a vida toda e existe o andar de pessoas que estão indo ali, vai ficar um período e vai sair.
A travesti fica no andar daquelas pessoas que vão ficar ali a vida toda e vão morrer ali, porque na Itália existe o ergástulo, tá? Então você encontra traficante de drogas, traficante de obras-primas, marfim, essas coisas que é muito ilegal, aqueles mafiosos de coisa, mas tem alguns mafiosos que eles ficam presos só no seu próprio quarto, no seu própria cela, e não tem direito a nada, só comer o que vem do coisa. Por quê? Porque teve um mafioso desse, da Camorra, sei lá que diabo que é, ferveu um óleo, porque a gente tem direito a comprar o gás, a comprar comida e cozinhar se a gente quiser. Ele ferveu o óleo, esperou o cara chegar, o policial chegar, quando o policial chegou, ele jogou o óleo na cara do policial. Então, essa pessoa foi presa e entra naqueles lugares que não podem nem sair para tomar sol. É pro resto da vida preso dentro de um cômodo. Então se tornam uns bichos, ficam tudo doido e gordo, porque é muito remédio na vida deles. E a parte do ergástulo tem duas divisões, amiga. Tem uma divisão e uma cela enorme. Aí você fica dentro das celas com 3, 4 meninas, 3, 4 travestis. E ali você fica. Aí quando tem o nosso momento de lazer, a gente pode andar do lado de fora, visitar pessoas dentro de uma cadeia para outra. A gente chegava na porta para conversar, tinha câmera, a gente não podia ficar com muita putaria ali não. Então eu, como não tinha dinheiro, amiga, arrumei um velho, que as bichas falaram, ó, você que tá na lama, que tá na merda, encosta no velho. Aí eu chegava lá, botava mais um peitinho assim, um decotinho, fazia putinha, falava, ai, queria um frango. Aí eles faziam a compra, que lá você podia pedir a compra, né? A compra chegava e ele mandava entregar pra mim. Mandava entregar frango, cigarro, só pra ficar namorando ele assim de cartinha, sabe? Já tava mais de 10 anos que tava lá pra um tráfico, já tava em fim de vida, velho. E tem a bicha do pombo. Tem a bicha do pombo. Tem a bicha do pombo. Fui morar na cela da bicha, que ela tinha brigado com outra bicha. Eu tô vendo ela botar... Tem uma gradezinha e um monte de coisinha assim, né? Aí eu tô vendo ela botar o arroz na coisa. A Mona, quando eu vi, ela pegou um pombo. Eu olhando pra ela, me fazendo de doida, que ela fazia comida, e na hora que a gente ia fazer a... Ai, tinha um nome. Na hora que a gente ia pra uma passar pro quarto da outra e tal, a gente trocava de quarto pra rir, pra jogar carta, pra conversa fora. Bicha, eu só tô vendo ela pegando pombo. Miga, ela fez pombo com batata refogada e as bichas comendo. Mona, eu olhava aquilo. Mona, aquilo embrulhava meu estômago, bicha. Mas eu já vi relatos de lugares que eles comem pombo, viu? Que eles não só usam o ovo do pombo, como também comem o pombo. Ai, Mona, pelo amor de Deus, não dá. O povo tá comendo cabra, o povo come cavalo, o povo come... Não. Gente, se fosse uma pessoa, eu já teria divulgado isso quando eu saí com ele na época. Tenho vídeos e fotos com ele. Ele me beijou e etc. Nunca divulguei isso porque moro na Europa. Hoje quero paz. É outro nível, né, Malu? Tá certa. Obrigada pela presença de vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Alegra o meu dia. Conto sempre com o seu like, com a sua curtida, com o seu Pix. Você sabe que ajuda muito a Tata no fim do mês. Temos a nossa lojinha, luizamarilac.com.br. Entra aí e já dá uma vasculhada. Tem até, como é que se diz? O Digian colocou uns negócios aí de uns áudios muito legal. Nossa, gente, vocês têm que entrar lá e futucar no nosso site, porque tem muita coisa interessante para você lá. Você vai gostar, tenho certeza. E já aproveita e compra os nossos produtos da nossa lojinha, que já ajuda essa amiga aqui de vocês, tá? Mais uma vez, agradecer o Império dos Lex. Obrigado, tamo junto aí, firme e misturados. E é isso.